Abra a palavra do Senhor no livro de Neemias. Livro de Neemias, um pouquinho antes do livro de Salmos. Antes vem Jó, e você vai achar o livro de Neemias. Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler um verso apenas. Neemias, capítulo 9. Vamos ler o verso 8. E dizemos, amados, que é um prazer estar com vocês nessa noite. Depois eu tomei uma bronca dos presbíteros lá em São José dos Campos e estávamos em São Paulo esta manhã. Minha filha, que vocês conheceram, estava prestando vestibular. Eu falei, pastor Wagner, quantos quilômetros eu estou de Porto Feliz? Ele falou 100. Por quê? Eu estou em São Paulo. Vai lá. Nós estar junto com os amados, para servir ao Senhor essa noite, para ser ministrado pelo Senhor e para poder estar perto dos meus queridos. Neemias capítulo 9, verso 8, diz a palavra do Senhor dessa forma: E achaste o seu coração fiel perante ti, assim, fiel. E fizeste com ele o conselho, que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos gerazeus, para a dares a sua semente, e confirmaste as suas palavras, porquanto és justo. Vamos novamente ler essa palavra juntos? Vamos lá? E achaste seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o conselho, que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos gerazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as suas palavras, porquanto és justo. Justo, poder. Ontem nós consagramos mais uma igreja do nosso ministério, na cidade de São Bento do Sapucaí, às 19h30. Estava uma igreja muito bonita, uma cidade muito pertinho ali da cidade de Campos do Jordão. Nós estamos lá com o pastor Wagner, os nossos pastores do ministério, e estamos consagrando a igreja. E enquanto estava acontecendo o culto, eu estava sentado, queridos, a minha cabeça estava pensando um pouquinho sobre as nossas vidas. E é tão interessante que quando nós paramos um pouquinho para pensar, nós começamos a perceber como as lutas têm sido intensas na vida do crente. Como as provações, as dificuldades, as angústias, as tristezas têm se aumentado. Você vai para pensar, depressão não se falava há 20 anos atrás. Hoje tem uma estatística da Escola Paulista de Medicina que a cada 10 pessoas na idade de 30 a 60 anos, 50% estão com uma atitude de tristeza, de angústia, passando por desilusões, passando por momentos que tem uma expectativa de acontecer alguma coisa e não acontece, e por esperar e não acontecer, tem uma atitude de angústia e de tristeza. E o interessante é que nós olhamos para tudo isso e achávamos que nada disso aconteceria com o povo de Deus. Nós olhávamos talvez alguns testemunhos de pessoas e falavam, não, isso não vai acontecer com a minha família. E de repente acontece.
é uma notícia de uma doença, é uma notícia de uma perda de emprego, é uma notícia em que começamos a passar por dificuldades, e aí vem aquela grande luta na nossa mente. Romanos 8, capítulo 28. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, pastor, como é que pode acontecer isso? Como é que a gente pode olhar para esse momento de angústia e de tristeza e ter a plena convicção que o Senhor Jesus está guardando? Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Detalhe, filho, não é vale da morte, mas da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É interessante, amado, como a gente vai passando por esses momentos e há um choque na nossa mente e no nosso coração. E a pergunta é: o que o Senhor permite tudo isso nas nossas vidas? Eu queria, se nós pudéssemos dar um nome a essa pregação essa noite, eu separei uma frase, eu queria que você prestasse atenção, que diz: um coração fiel é sempre achado por um Deus fiel. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Um coração fiel, repita, um coração fiel é sempre achado por um Deus fiel. E quando eu falo achado, é porque Deus está olhando. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana e tem aquela conversa, se você olhar pela geografia bíblica, Jesus pegou o caminho mais difícil que tinha para passar dentro de Samaria. E a palavra diz que é quase meio-dia. E ele conversa com ela e diz: olha, o Pai procura tais habilidades. Se o Pai procura, se Jesus está procurando, filho, é porque nessa terra está difícil de achar. Eu queria citar o texto que você leu agora. O livro de Gênesis, começos, encerra com todo o povo agora voltando para o Egito, pelo comando agora do governador José. Traz Jacó e todos os seus filhos. O povo agora fica, a palavra diz em Êxodo, que começa um novo faraó que não conhece a José. E o povo começa a ter trabalho. Clama, 400 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés. Você vai ver agora Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, toda a história do povo saindo. A entrada em Canaã agora, Moisés morre e quem entra é Josué, companheiro dele, entrou na terra prometida. O povo agora vai ser disperso sobre a terra e todas as promessas feitas a Abraão lá em Gênesis vão agora acontecer. Cada tribo vai ficar com um pedaço da terra, apenas a tribo de Levi vai ficar servindo o Senhor, é o sacerdócio. Eles não terão herança, as 11 tribos vão estar agora sustentando a tribo de Levi, mas há um período que Josué morre, um período de juízo, onde não tem liderança durante o povo. E esse período Deus vai levantando homens para poder liderar o povo e tirar o povo de uma confusão que eles entravam. Primeiro rei de Israel, o último profeta, agora se levanta Samuel, o primeiro rei de Israel, vai entrar Saul, o segundo rei de Israel, Davi, o terceiro rei de Israel, Salomão. Com a morte de Salomão, com uma briga entre Jeroboão e Roboão, as 12 tribos se separam, 10 vão para o norte, 2 ao sul. Começa o período agora de reis, uma sucessão de reis bons e uma sucessão de reis maus. Deus dá uma ordem: olha, se vocês não me seguirem, eu vou usar os povos que estão em volta de vocês para cativo levarem. Nabucodonosor vem e leva todas as tribos, e agora apenas ficam 2, período que nós chamamos de exílio. E é nesse período de exílio que o povo está triste, uma parte, um remanescente ficou em Jerusalém. Preste atenção. O povo está triste, porque todos os muros em volta da cidade foram destruídos.
templo, as portas estão fendidas. E agora o povo chora porque acabou-se o culto. O povo chora porque não tem mais a presença de Deus, porque o templo no Antigo Testamento, onde tinha a Arca da Aliança, era a presença de Deus vivo. O povo chora porque o período de angústia entrou dentro deles. Muitos aqui essa noite estão assim, angustiados, tristes, preocupados, ansiosos. Deus levanta um homem, agora nós estamos no livro de Esdras e Neemias. Deus levanta um homem, copeiro do rei lá na Babilônia, na fortaleza de Suzã, chamado Neemias, que pergunta aos homens: como é que está o meu povo? Eles estão sofrendo. Neemias não aguenta e fala: rei, posso ir? Ele fala: toma cartas e volta agora para o governador. Eu quero que você preste atenção. Todas as vezes que você orar ao Senhor e pergunta como está o meu povo, é porque Deus quer te usar. Deus quer te usar, filho. Neemias agora volta com toda a sua comitiva, já na posição de governador, junto com ele Esdras, o escriba. Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras tinha posto no teu coração aprender, viver e ensinar a lei do Senhor. Agora ele volta e encontra todo o povo angustiado. Filho, eu quero que você entenda uma coisa: o momento de aflição e de angústia que nós passamos na nossa vida tem um propósito. Deus não permitiria que a nossa vida simplesmente fosse um caminhar ao vento. O capítulo 9 que você acabou de ler, no verso 8 especificamente, é o momento que Esdras acha o livro da lei. Você imaginaram, filho? Mais de 300, 400 anos no exílio, sem ler a palavra. Eu quero que você entenda que todos esses momentos de angústia não podem nos afastar da palavra do Senhor. Todos os momentos de aflição que o Senhor permite não é para nos afastar, e sim para nos trazer para cada vez mais perto dele. A palavra diz que é feito um púlpito de madeira. Esdras começa a ler o texto e fala que ele leu o que estava em Moisés, Gênesis, desculpa pelo nome da Pentateuco. E quando ele começa a ler, filho, eu quero que você entenda: não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nenhum som de fundo, mas quando ele começa a ler, o povo começa a chorar. Eu não sei se você já teve essa experiência, filho, mas quando você pega a palavra de Deus na sua casa, você abre, e a impressão que tem que aquelas letras saltam dentro do teu coração, e você começa a ficar arrepiado e começa a ver: eu estou aqui dentro. É por isso que os dois que estavam caminhando para Emaús, e foi a palavra que eu trouxe aqui quando vi pela primeira vez, um disse ao outro: porventura não ardia o nosso coração. Deus expunha na Escritura. Filho, é um avivamento fantástico narrado aqui em Neemias. O povo começa a chorar, entendendo: esse Deus que estão falando, eu estou longe dele. Entendendo que é tempo de restauração, tempo de eu caminhar em direção a Deus, tempo de estar perto do Senhor, filho. Quando eles vão lendo, todos os sacerdotes e levitas, vocês que estavam aqui ministrando, preste atenção, eles saíram perto do povo e começaram a ensinar a palavra ao povo. Levita tem que saber a palavra de Deus. Levita tem que ter a palavra de Deus na ponta dos seus lábios, porque o louvor só é conduzido pela palavra. No meio do povo, o povo começa a chorar, e Esdras diz: olha, não chore. E aí vem a palavra: porque este é o dia que o Senhor fez. Se alegrem. Eu sei que vocês estão tristes, eu sei que a palavra produz isso no coração, é como um espelho
porque vocês hoje estão levantando o altar. Querido, preste atenção, isso é uma analogia. O altar levantado, Jerusalém hoje é a igreja, Jerusalém hoje é a tua casa. Há momentos que os muros das nossas casas estão fendidos. Há momentos que o altar da nossa casa foi derrubado. Filho, há um momento que a esposa já não mora mais com o marido. Há um momento que o marido já não mora mais com a esposa. Há um momento que os filhos já não participam mais dessa relação. Filho, o altar foi derrubado. E é momento de levantar o altar novamente. Essa continua a leitura. O povo impactado com isso. Agora você está no capítulo 9. E a palavra diz que é no 24º dia. E quando ele vai falar, ele vai ler a palavra, ele vai dizer ao povo, e o exemplo que ele traz é de Abraão. Povo de Deus, lembra quem foi Abraão? Da onde ele saiu, da onde ele veio. E agora, no verso 8, ele dá uma característica de Abraão. Ele diz assim: e achaste, Deus o achou, o seu coração fiel. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer essa noite para nós aqui, e o que o Espírito quer nos ajudar essa noite. O nosso coração, nesses momentos de dificuldade, precisa estar fiel ao Senhor. E para explicar essa fidelidade, nós vamos voltar alguns versos assim. E você vai entender o que ele está querendo dizer. Porque o resultado dessa fidelidade está no verso 8. Ele diz: olha, fizeste com Abraão um concerto, uma aliança. Quem olha para mim como somos fiéis ao Senhor. Há um concerto de Jesus com a sua igreja. Há uma forma de caminhar conosco. E o resultado disso é o que você vai ler ali. Darias a terra. E ele vai dar agora 6 povos que estavam na terra, que eram heteus, amorreus, ferezeus, jebuseus, gigazeus. Eu queria que você entendesse que esses povos que estavam na terra tinham a vontade de tragar o povo de Israel. Olha para mim, filho. Isso é uma analogia para nós hoje. Todas as dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós passamos, as aflições que nós estamos, é Eteu, é Ferezeu, é Ginazeu, é Jebuseu. Só tem uma promessa: quando somos fiéis, Ele vai dizer que Ele vai tirar tudo isso da nossa vida. E Ele vai dar a terra que nós estamos. Filho, eu quero que você entenda que tudo isso para dares a sua semente e confirmastes a tua palavra. Pastor, eu compreendo tudo isso, mas como é difícil. Eu sei. E é difícil, porque se não fosse difícil, Jesus não teria morrido na cruz por nós. E quando você volta agora ao primeiro verso, eu quero que você leia comigo. E a característica desse coração fiel, que é o que o Senhor quer falar conosco essa noite. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel. Preste atenção. Primeira característica de um coração fiel. Um coração fiel anda junto com gente crente. Anda junto. Você já percebeu, filho, como nessa vida tem tudo forçado para a gente andar sozinho? Já perceberam como é difícil a gente caminhar junto? Estava conversando hoje com a minha família, como os problemas só nos fazem ficar separados. Perdeu-se, parece que aquele amor de vamos comer pizza, vamos estar juntos, dia de semana eu quero ligar para você, fala comigo, manda torpedo, SMS, seja o que for, mas o povo não anda mais junto. E quando a gente não anda com gente crente, nós vamos
Querido, nós temos que nos esforçar para estarmos juntos. Esforçar para caminharmos lado a lado. E Deus agora coloca na minha cabeça que quando Jesus estava na cidade onde ele nasceu, perto do lago de Genezaré, a palavra diz que ele foi numa casa e a casa estava cheia. E 4 amigos levam um homem paralítico. Lembra dessa passagem? Estava tão cheio que eles abriram o teto para pôr o homem para ver Jesus. Esses 4 homens não citam o nome deles. Não falam quem é, pai, mãe, de onde vieram. Apenas que eram trazidos por 4. Não diz quem ficou embaixo, quem ficou em cima. Não diz quem que abriu a porta, quem que abriu. Mas só falam que aquele homem foi colocado na presença de Jesus. Eu fico imaginando o culto acontecendo, abre o telhado, de repente baixa uma maca e aquele homem está lá. Que situação! Jesus olha e fala assim: querido, os seus pecados estão perdoados. Começa o culto comigo e fala: quem pode perdoar? Já que é, levanta e anda. Querido, eu preciso aprender a andar com gente que abre o telhado em negócio de Jesus. Você sabe o que é isso? É quando a gente está triste, chateado, eu vou encostar em ninguém e falar assim: filho, levanta a tua cabeça, porque Deus vai te ajudar. Eu tenho que olhar para dentro da igreja e achar pessoas assim, gente que eu possa abrir meu coração e dizer: olha, filho, ore por mim, porque hoje eu não estou bem. Gente, que a igreja seja uma estalagem. Presta atenção, meu amado. Aquele moço desceu e ficou quase morto. O samaritano passou e levou ele para longe. Uma estalagem. E lá ele foi cuidado. Nós estamos assim hoje. Andar junto. Fazer esforço para estarmos juntos. Mas diz a palavra que eles se ajuntaram, os filhos de Israel, no verso 1, com jejum e com sacos que trazem sobre si. Olha para mim, filho. Jejum e sacos sobre a cabeça e terra é sinal de arrependimento. Era sinal que o povo reconheceu que essa palavra ministrada por elas agora, que eles precisavam estar mais perto do Senhor. Filho, olhe para mim, um coração fiel. Segunda característica: eu preciso estar diante da presença do Senhor, reconhecendo: eu não sou nada. Querido, tem hora que Deus não permite vitórias na nossa vida para nos humilhar. E essa palavra ninguém gosta de escutar. A gente vem andando e ouvindo o evangelho triunfalista, que diz que o crente vai ganhar tudo. E Paulo vem e diz: porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu olho agora no Antigo Testamento, filho de Davi vem agora invadir a cidade. Davi não quer lutar. Preste atenção, ele não quer lutar. Ele sai da cidade e vai embora e deixa o seu filho querido. Ele fugiu para ter a paz. Amado, Deus permite para dizer: olha, você não é nada. O primeiro homem criado na Bíblia é chamado de Adão. Adão significa vermelho, que veio do pó. Preste atenção, o que Deus fez naquele momento era: lembre-se da onde você veio. Todas as vezes que disser o teu nome, lembre-te da onde você veio. Filho, preste atenção, lembre-te da onde Jesus te tirou. Pensa nisso. Pensa nisso, filho. Porque isso faz diferença na nossa vida. A primeira característica, estavam juntos. A segunda característica, que eles estavam em arrependimento. A terceira característica está no verso 2. Um coração fiel e a geração de Israel. Leia para mim, diz o quê? Se apartou de todos os estranhos. Mais uma vez, diz o quê? Se apartou de todos os estranhos. Terceira característica: eu não quero andar com coisas que não são de Deus.
Filho, muitas vezes nós colhemos consequências da palavra de Deus, porque fazemos negócios ou fazemos coisas que Deus nunca disse para a gente fazer. Especificamente no texto, o povo tinha casado com essas mulheres, e o casamento misto se instalou. E quando a palavra é lida, ele fala assim: olha, eles se apartaram de tudo que era estranho. Sabe o que aconteceu, querido? Tinha altares dentro da casa deles, ídolos colocados daqueles jovens que se misturaram. E quando a palavra de Deus chegou, entendeu? Eu preciso me afastar disso, filho. Hoje, Deus está trazendo à tua memória coisas que você precisa deixar. Talvez acordos que você fez, talvez a tua visão esteja andando em lugares que Deus falou: eu não quero que você olhe para isso. E para a gente ser fiel, nós temos que se afastar disso tudo, filho. Se afastar. Pastor, que palavra doce hoje para nós, né? Que palavra suave da parte de Deus para nós no domingo. No primeiro dia da semana, Deus falando comigo: olha, eu quero que você se afaste, e nessa semana comece uma semana diferente. Sabe o que é isso, filho? É a bondade de Deus olhando para mim e para você, dizendo: comece diferente a tua semana. Às vezes a gente canta tanto e louva e adora o Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você: nos céus, o louvor é muito melhor do que esse que a gente faz. Quero que você entenda que esse louvor maravilhoso, com guitarra, com baixo, com bateria, com vozes maravilhosas, os anjos fazem melhor do que isso. Querido, a única coisa que mexe a atitude do coração de Deus é um coração quebrantado e contrito. Este Ele não despreza. Quando a gente tem o coração quebrantado diante do Senhor, filho, o nosso louvor sobe como cheiro aromático até as suas narinas. Quando a gente faz um toque na guitarra, no violão, parece que a gente não ensaiou, mas quando faz, parece que esse toque vai saindo e vai chegando até o coração de Deus. Você fala: eu nunca tinha sabe, vai sair. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus para você. A gente se aparta daquilo que Deus não quer. Deus olha o coração fiel. Quarta característica, a palavra diz no verso 12: e puseram-se em pé. E puseram-se em pé. Você percebeu como acabou a reverência dentro da igreja? Já percebeu, filho? Outro dia nós estávamos lá na nossa igreja conversando com nossos pastores, estávamos ouvindo o nosso pastor. Ele falava assim: queridos, altar ainda é lugar de reverência. Ainda temos que ter reverência quando estamos diante do Senhor. E como você percebe que hoje tudo está irreverente. Não se preocupe mais com o que eu falo, com o nosso linguajar, com a roupa que nós vestimos. E é interessante que Pedro, quando ele vai negar a Jesus, alguém fala com ele: você fala como ele. E para que quando estamos perto do Senhor, querido, muda o nosso linguajar. Quando lemos a palavra, muda a forma como nós falamos, querido. Temos que voltar à reverência. João, quando tem a visão da ilha de Patmos, a primeira coisa que ele faz é se prostrar de joelho. Hoje eu falo: levanta, porque eu só apenas estou com o céu. Quando Deus aparece para alguns homens, os homens caem chorando. Daniel fica doente. Querido, então saindo falando que viu Deus. E eu nunca vi ninguém ter essa atitude. Eu nunca vi, filho, uma reunião de oração, quando o Senhor se revela, as pessoas gritam. Querido, a reverência é fique de joelho perante o Rei dos Céus. O povo se levanta e fica em pé
Nós fomos para Israel e depois passamos um pouquinho no final da viagem na cidade de Londres, no Reino Unido. E lá em Londres, até coisa que falaram para nós: olha, nós temos que ir até o palácio para ver a troca da guarda da rainha. Juntou todos os brasileiros, vamos para lá. Que horas é a troca da guarda? 12h17, nunca mais esqueço isso. E estava lá, nós chegamos, sabe o que era isso? 9h30. Eu perguntei para ela: escuta, por que não? Nós temos que ficar aqui para guardar o lugar. Você vai ver. Querido, quando deu 10 horas, 11 horas, lotou aquele lugar, o pessoal por cima, aquela coisa toda, todo mundo esperando. E eu olhava e falei: mas são 10 horas, 11 horas, meio-dia, não vai acontecer nada. Veio um colega que estava do lado, tinha mais um guarda na frente, perguntando: escuta, que horas que vai ser a troca? 12h17. E nós vamos ficar aqui em pé esperando? E a palavra foi: quando a rainha ou o rei está passando, nós ficamos até 3, 4 horas para poder olhar. Querido, nós temos dificuldade de ficar na igreja uma hora. Nós temos dificuldade de ficar 2 horas no culto. Quando começa a passar hora, começa a se mexer, já começa a olhar e falar assim: meu Deus, já está passando muito tempo. E o Rei dos Reis está aqui nesse lugar. Isso é reverência. Isso é entender aonde nós estamos. Romanos capítulo 2 diz que o culto é me apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando o povo estou a palavra, entendeu? Põe-se de pé, porque o Senhor está falando conosco. Quinta característica: e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades. Já percebeu como a gente esquece disso? Preste atenção, filho. O coração fiel é aquele que reconhece que eu sou pecador. Filho, eu quero que você olhe para mim essa noite. Entenda uma coisa: tudo o que você tem, tudo o que você é, tudo o que você faz é graça de Deus. Nós não temos condições de dizer, de falar e nem de atuar se a boa mão do Senhor não está sobre nós. Querido, há uma corrente hoje humanista que diz que o homem, pela sua capacidade e o seu esforço, pode chegar aonde quiser. Eu quero te dizer que o homem não chega a lugar nenhum se Deus não permitir. O Salmo diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Filho, quando você tem uma conquista, lembre-se: Deus te deu. Trocou de casa, Deus te deu. Trocou de carro, o Senhor foi bom. Alcançamos alguma coisa onde eu trabalho, Deus te deu a inteligência. Reconheça diante do Senhor que Ele é quem te dá tudo. Quando o povo ouve a palavra, eles caem de joelho, depois se pede: Senhor, nós temos que confessar, nós estamos longe do Senhor. Filho, preste atenção. A semana que passou, quanto tempo você gastou orando a palavra? Quanto tempo você gastou orando ao Senhor, filho? Querido, a gente assiste televisão, a gente sai, a gente faz tanta coisa. O nosso dia de 24 horas parece que não tem mais tempo para acontecer, mas nós não gastamos tempo com as coisas de Deus. Depois a gente chora, diz as coisas tudo errado, pastor. Às vezes vai lá na noite, alguém falar com a gente: não, você está orando, pastor, faz tempo, estava de pastor, perdeu isso. Filho, quando a gente vai a Deus e fala assim: Pai, me ajuda porque eu não consigo. Filho, as dificuldades, as angústias vêm para nos aproximar e saber que nós não somos nada. Nada. Gênesis capítulo 1. É só discutir isso. Verso 1 diz assim:
E Deus criou os céus e a terra. No verso 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Verso 3: e Deus disse: haja luz. Olha para mim, filho. Deus só ministrou luz quando alguma coisa era sem forma e vazia. Deus só vai mudar alguma coisa na gente quando a gente for nada. Quando a gente reconhecer que a gente é nada, que a forma tem que ser dada por Deus, aí Deus entra e fala: haja luz. A palavra diz que houve luz. Último, para encerrarmos, a palavra diz, verso 3: levantando-se do seu posto, fizeram aquilo? Leram o livro da vida. Querido, temos que voltar. Olha para mim. A ler essa palavra. A palavra diz: errai, próprio Jesus, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O que conhece o poder de Deus? Nessa frase: errai, porque não conhecem as Escrituras e nem. Está todo mundo procurando poder, mas está esquecendo de procurar primeiro as Escrituras. Querido, quando a gente deixa de meditar na palavra, você está abrindo um campo enorme para Jebuseu, Girazeu, Ferezeu, Corintianeiro, Palmeireiro, Vascareiro e muito. Entrar na tua mente. Você percebeu que quando a gente conversa com gente que não é crente e começa a falar com a gente: caramba, sabe que aquilo que ele falou parece que tem razão, mas quando a gente está meditando a palavra e lendo e vendo o que acontece, parece não. A palavra nos protege, filho. A palavra é saúde dos ossos. A palavra deixa a nossa mente órgãos poderosos. Pela lembrança que a nós somos, não vos conformeis com este século, mundo, mas transformai-vos, preste atenção, pela renovação da vossa mente. Filho, tem hora que a gente está dando atendimento para as pessoas e elas falam assim: pastor, como sair disso? Simples. Comece a meditar na palavra. Tarefa, filho, sabe o que é isso? É você separar um tempo para você voltar a ler as Escrituras. Josué capítulo 1, verso 8, vai entrar em Canaã. Ele falou assim: Josué, pega o copo d'água, ora, unge o copo d'água e toma. Não disse isso. Josué, preste atenção, passe pelo sal. Também não disse isso. Josué, preste atenção, olha, você vai fazer. Também não. Ele falou: medita nesse livro de dia e de noite, e tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito, então prudentemente te conduzirás. Teologia da prosperidade, lendo essa santa e bendita palavra. Um coração fiel e achado por Deus fiel. O que o Senhor hoje está olhando, dizendo: olha, se você quiser ser abençoado, se você quiser ter forças para lutar contra Jebuseu, Girazeu, Beteu, e na terra que você está é terra de luta, filho. Nunca esqueça disso. O Salmo 20 tem uma palavrinha que ela é fantástica. Olha comigo. Salmo capítulo 20, eu quero mostrar para você. Deus está me trazendo a memória nesse momento. Davi vai orando agora para iniciar a guerra. E no verso diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. Me parece que ele está passando por um período igual a esse. Querido, e Davi não fica pedindo para se livrar desse período. E se você olhar agora no verso 6, tem uma palavra fantástica.
Sério, o que ele falou que agora sim? Por que agora sim? Eu quero que você saiba que ele diz assim, agora sei. E ele vai mais longe, que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Para ele saber, ele passou por um momento de angústia, teve dificuldade, e ele viu que naquele momento Deus salvou. Presta atenção, só pode falar para você quem passou por isso. Quem não passou não sabe. E aí ele começa a dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem. Olha o que está escrito aqui, filho. Mas nós, o quê? Aonde Davi estava? Para levantar para onde? Caído. Preste atenção. Quando vem a aflição, parece que uns encurvam e caem. Às vezes a gente também vai cair. Mas a palavra diz, mas nós. Glória a Deus. Mas nós, diga eu, nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Sabe o que é isso, filho? É isso dizendo, olha, vai passar por aflição, Deus vai olhar o coração fiel, Ele quer que você tenha essa postura, mas se você se curvar, se você cair, você vai se levantar. E detalhe, e ainda vai estar de pé. Verso 9, salva-nos, Senhor, e ouça-nos o Rei quando clamamos. O livro de Neemias se encerra, é o último livro do Antigo Testamento. Não é Malaquias, é Neemias. Se encerra e vai abrir agora o Novo Testamento, o livro de Mateus. Eu quero que você entenda, filho, que o coração fiel que Deus procura é aquele coração que Ele espera encontrar essas características que nós falamos. Eu quero só repetir para você: se ajuntaram, se arrependeram, se apartaram de deuses estranhos, puseram-se em pé com reverência, fizeram confissão dos seus pecados e leram o livro da lei. E no final, passaram a adorar o Senhor. Você pode se pôr em pé essa noite, filho. Pode fechar os seus olhos. E no nome do Senhor Jesus, eu tenho a plena convicção que quando a palavra vem, ela vem para o confronto dos nossos corações. A palavra vem para mostrar quem nós somos. A palavra vem para dizer o que nós precisamos fazer. E a palavra vem para dizer, olha, restaura, refrigera a nossa alma. Querido, nós cantamos, nós fizemos menção do Senhor, mas nós temos que reconhecer que Ele é soberano e submisso à vontade. E nessa noite, filho, em nome de Jesus, Deus está pondo no coração para nós orarmos uns pelos outros. Para que se você tiver esse desejo, pastor, eu gostaria, eu queria, eu tenho esse desejo de ter esse coração fiel e começar essa semana diferente. Reconhecer tudo que essa palavra está dizendo. E talvez se você esteja, como diz o Salmo 20, verso 8, encurvado e caído. Mas hoje, pela palavra e pela força dessa palavra, Deus vai te levantar e te colocar em pé. Eu quero orar por ti essa noite. Simplesmente, você não precisa vir até a frente, você não precisa dizer nada, só precisa levantar as suas mãos, aonde você está, sinalizar, para que eu possa interceder junto com os presbíteros pela tua vida. É esse coração fiel te encher, irmão. Você pode levantar a mão. Glória a Deus, que coisa linda. Deus te abençoe.
Meu Deus, Deus te abençoe. Senhor Deus, diante da tua presença e da tua palavra exposta nesse momento, Pai, essas mãos que estão levantadas estão dizendo ao Senhor: Pai, eu preciso de Ti. Meu Pai, tem momentos na nossa vida tão difícil que parece que a gente não enxerga o que vai acontecer lá na frente. Parece que esses gigantes são tão grandes, jebuseus, heteus, gigazeus aqui representados pela doença, pela dificuldade, pela tristeza, pela angústia. Aí parece que a gente não tem força, Senhor. Eu quero colocar junto com esses amados essa noite. A gente vem para a tua casa, Pai, a gente vem dizendo ao Senhor que o Senhor é bom, mas tem hora que lá dentro do nosso coração, Senhor, a gente está triste, chateado e tem até vergonha de dizer uns aos outros que a gente está assim. Senhor, olha para nós essa noite, Pai. Olha para a tua igreja essa noite, olha para esses amados aqui que levantaram as suas mãos. E eles estão dizendo uns aos outros: olha, Senhor, eu preciso de Ti. Aí não existe uma oração mais poderosa que quando nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. E é nesse momento, Pai, que o Senhor para tudo. Os anjos estão no céu dizendo: Santo, Santo, é o Senhor dos exércitos. Mas quando o Filho, Senhor, diz: eu preciso de Ti, aí o Senhor para tudo para vir até a terra, se virar para nós, nos abraçar, e a gente vai com o Senhor com chinelo, em nós, anel no dedo, faz uma festa. Que o sangue do seu Filho naquela cruz compartilha comigo, os que estão ali. Senhor, é nesse momento, meu Pai, que o mundo para poder olhar para cada um de nós e dizer: ali vai o santo e bendito. Pai, o Senhor nunca abriu mão de nenhum de nós. E essa é uma palavra que conforta o nosso coração. A promessa do Salmo 20, que muitos vão cair, muitos vão se encurvar, muitos vão confiar em carros e cavalos, que simbolizam a força humana, natural. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. E quando essa menção é feita, Pai, o inferno treme. Quando essa menção é feita da boca daquele homem que entrou e olhou no quarto dia, Lázaro estava morto, a palavra diz: olha, o defunto já cheirava mal. Mas ele falou: tirar a terra, e ele mostra, Pai Santo, o nosso esforço, Pai. E essa noite nós temos que tirar a terra de alguns aqui. E depois que a terra saiu, ele disse: Lázaro. E essa voz linda e suave disse: vem para fora. E todo o povo olhou e ele estava em pé. Oh, meu Deus, olha para nós essa noite. Olha para nós aqui, para que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Reconhecemos que se a sua boa mão não está sobre nós, nós não vamos a lugar nenhum. Reconhecemos que Tu és grande e poderoso. Reconhecemos a Tua presença, Senhor. Como ministro da Tua palavra, Pai, nós levantamos nossa testa nesse momento e nós abençoamos o Teu povo nesse lugar, junto com todos os presbíteros. Nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe a tua casa, o teu leito, a dispensa, a tua vida emocional, a tua vida financeira. Deus abençoe a parentela, porque ama a tua vida, e quando a bênção de Deus está sobre você, ela se espalha por toda a sua família. Que Deus te dê aquilo que eu preciso, você mais precisa nessa semana: a maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo.
Que essa paz te faça caminhar, que essa paz te faça sorrir, mesmo nas dificuldades, você possa dizer: esse é o dia que o Senhor fez, portanto eu glória e me regozijo nele, porque Deus fez isso para mim. Deus te dê aquilo que você mais necessita, a paz do Senhor Jesus. Amém. E amém. Pode dar um abraço ao teu irmão, pode dar um abraço ao teu irmão. Dizer assim: que Deus te abençoe. Pode dizer isso para ele. Pode dizer. Se a palavra falou contigo, diga para você isso. Diga a ele.